Existência Ilimitada, capítulo 9, Na Estrada. Pela manhã, Isaac se despediu de Lúcia e Clara, que eram as que tinham ficado mais próximas a eles, e ganhou um abraço de ambas. Melhor você não se esquecer de mim, venha me visitar sempre que puder. Lúcia puxou a orelha de Isaac calorosamente. Não me esquecerei, pode deixar, disse Isaac sorrindo de volta. Ele ficou deprimido por não ganhar mais nenhum selinho. Isaac, eu não sei se você ainda vai voltar, mas foi bom te conhecer. Quem dissera isso foi Clara, com um pouco de timidez. As palavras dela certamente não tinham qualquer coisa a mais, porém ela ainda assim ficou corada. Obrigado pelas dicas, Clara. Quando eu puder, irei sim visitar você e Lúcia, garantiu Isaac, com um sorriso deixando as duas satisfeitas. Dos homens, somente Lucas estava lá na hora e por isso ele não conseguiu falar com os outros. Se cuida, garoto, Lucas disse com um sorriso. Como estavam ficando mais acostumados, estavam apenas se tratando normalmente e não formalmente. Depois das despedidas, Isaac entrou na carruagem que estava na rua do lado de fora dos portões o esperando. O portão já tinha sido arrumado e aqueles dois que vieram causar confusão anteriormente não voltaram mais. Ao que Isaac descobrira depois, era Arthur que devia dinheiro aos dois e não o clã, mas isso pouco importava agora. Com os dois mestres também na carruagem, o guia que controlava os dois cavalos bateu as cordas e eles avançaram seguindo o caminho. Lúcia, Clara e Lucas ficaram os três no portão dando tchau para Isaac, que acenou sorrindo de volta. Ele sentiu uma estranha sensação de tristeza o invadindo enquanto partia, mesmo tendo sido o pouco tempo passado com eles. Isaac ainda se sentiu ligeiramente incomodado. Por que tem um pedaço do clã aqui? O clã é todo dividido? Isaac perguntou. Ele ficou sentado na parte de trás da carruagem com as pernas balançando para fora enquanto avançavam pela cidade. Os dois mestres estavam lado a lado sentados na parte do meio da carruagem, enquanto outro homem à frente guiava os cavalos. Essas divisões do clã são por motivo de trabalho. Toda a cidade precisa de proteção. Então nossos líderes despacham membros formando pequenos grupos para protegerem essas cidades. Vários clãs fazem isso com cidades mais afastadas da capital. É uma boa forma de ganhar dinheiro, respondeu Souza. Então vocês estão me levando para a base principal? E depois, caso entrasse no clã, eu seria remanejado para alguma outra área, é isso? Isaac estava curioso para saber mais detalhes. Um gênio como você não precisa se preocupar. Gênios têm tratamento diferenciado. Você será treinado por nosso patriarca e passará a maior parte do tempo no clã principal. Raramente você precisará sair para fazer qualquer coisa, respondeu Souza. Depois de alguns segundos de silêncio, Isaac sentiu Souza fazer algo, como se lançasse alguma técnica no ar. Isaac se virou, olhando casualmente para dentro da carruagem e rapidamente correu os olhos por uma fina e transparente barreira prateada que cercava os dois mestres. Eles encararam Isaac por um tempo. Isaac ficou curioso, mas não perguntou. Ele não entendeu direito e voltou a olhar para fora. Mesmo não entendendo, Isaac achou isso estranho. Os dois fizeram isso sem nenhum aviso prévio. Isaac? Perguntou Souza. Isaac começou a entender de alguma forma que aquela barreira deveria ser algo baseada em som. Ele sentiu isso, mas não sabia como. Aqueles dois queriam falar de algo e ele não deveria ouvir. Sendo assim, ele fingiu não ouvir. Acha que ele percebeu algo? Perguntou Souza em seguida. Junto à voz dele, Isaac podia sentir uma leve pressão da barreira deles. Um primeiro reino pode até sentir uma oscilação da barreira de som ao ser criada, mas ele não é capaz de nos ouvir. Até mesmo pessoas de dentro do sexto reino não seriam capazes, disse Luiz, acalmando o companheiro. Eu não sei. Esse garoto é muito forte e pensei besteira. Enfim, você acha que a Bia vai gostar dele? Ela é bem orgulhosa e bastante exigente, disse Souza para o seu companheiro. Do garoto? Duvido que ela não goste dele. Mesmo novo, ele tem uma ótima aparência e um poder monstruoso. Se ela não gostar, o patriarca ainda assim fará um movimento. Ele não vai perder a chance de juntar sua filha com um monstro desses, disse Luiz. Os dois ficaram olhando as costas de Isaac, que continuou fingindo não ouvir e permaneceu olhando para fora. O garoto só tem 11 anos. Talvez ele esteja perto de 12 no máximo. Como isso pode funcionar? Souza perguntou. Ele só precisa fazer o garoto ficar no clã por 1 ou 2 anos. Depois disso, basta a Bia atacar e garantir um filho. Aí ele estará no clã definitivamente, disse Luiz. Eu seria atacado por uma garota? Oh,
Isso parece um sonho, pena que vai demorar, Isaac pensou enquanto ouvia isso. Mesmo que ele fosse atacado, agora esse corpo não corresponderia a todas as expectativas. Garotos novos, quando descobrem o prazer do corpo feminino, não querem mais outra coisa. O filho será apenas uma mera garantia, disse Luiz. Garoto de sorte, Beatriz é bem bonita. Mesmo sendo ainda nova, ela já tem vários pretendentes. Ou melhor, tinha, disse Souza em seguida. Eles conversaram algumas outras coisas, falando dos possíveis locais que Isaac poderia ter vindo, mas não conseguiram nada que apontasse qualquer coisa. Depois, eles desfizeram a barreira de som. Isaac ficou apenas em silêncio, fingindo ignorância. Existência ilimitada, não faço nem ideia de todo o poder que esse corpo pode possuir, pensou Isaac depois de perceber que ouvia cultivadores mesmo através de uma barreira de som. Em seu corpo normal, se Isaac ficasse muito tempo em um carro, ele certamente passaria mal, mas aqui na carruagem ele não sentia nada mesmo que já tivesse a quase 5 horas de viagem. Ele já tinha visto florestas, rios, montanhas, cruzado por pequenas vilas e até passado próximo a outras cidades. Eles sempre seguiam a estrada principal de terra e ocasionalmente cruzavam com outras carruagens, algumas eram comerciais. Isaac aproveitou a viagem e relaxou vendo as paisagens. Vivendo sempre em cidade grande, ele não estava acostumado com todo aquele ar puro, nem com toda aquela vasta vegetação e florestas. As carruagens passavam pelas estradas longe das florestas, mas dava para imaginar o quão grande seria cada uma delas. Isaac poderia abandonar esses dois e ter sua própria experiência livre, ele tinha força para isso, mas curioso com o segmento dessa viagem, decidiu ficar. Tinha também o ponto que Lúcia deveria manter por pelo menos alguns dias para a moça não perder seu cargo e também não ocorrer nada contra ela. Esse lugar é muito bonito. Já é meu 3º dia e provavelmente não vou mesmo acordar de algum sonho, então agora faço mesmo parte desse mundo, pensou Isaac conformado. Ele não tinha do que reclamar, a não ser o fato de que era uma criança, mas a força dessa criança parecia ser tão imensa que ninguém até o momento tinha poder para enfrentá-lo. Quero aprender a fazer pergaminhos nesse mundo como o velho Damon. Eu deveria ter perguntado como ele faz. Aposto que o corpo desse garoto carrega uma vasta quantidade de poder e sabedoria. Ele pode ser o maior gênio de todos, pensou Isaac, se lembrando do quanto a mente dele estava boa. Ele deu apenas uma olhada rápida em cada pergaminho das técnicas e tudo estava aprendido. Ele só precisava de um pensamento e parecia que ele estava segurando as técnicas de novo em suas mãos. Isso fez perceber que tinha memória fotográfica. Faremos uma pausa para os cavalos descansarem por 2 horas. Também aproveitaremos para comer, disse Luiz. Eles pararam próximo a um rio e os cavalos foram tomar água. Enquanto os 3 homens reuniam alguns gravetos e pequenos troncos secos para servir de lenha da fogueira, Isaac se afastou um pouco mais para fazer novos testes. Primeiro, ele precisava testar a nova técnica de Reino 2 e segundo, ele queria testar melhor seu físico em termos de exercício e o quanto ele aguentaria fazer. Como ele era um treinador em sua outra vida, ele estava curioso sobre o limite desse corpo. Barreira de terra. Com um movimento casual das mãos em direção ao chão, a terra rapidamente tremeu e uma poderosa e dura barreira de terra foi levantada no local. Essa barreira tinha 2 metros de altura e 1 metro de extensão. Funcionou! Disse Isaac animado. O mais interessante é que ele já esperava por esse resultado. A barreira dura parecia muito resistente. Quantos ataques de bola de fogo será que ela segura? Isaac se perguntou enquanto se preparava ficando de frente para a barreira. Depois de 4 ataques da bola de fogo, a barreira finalmente foi destruída, mas ela ainda conteve o último ataque totalmente. Em suma, a barreira duraria 4 ataques de uma bola de fogo básica nível 1. Isaac lançou as 4 bolas de fogo bem rápido e não sentiu qualquer diferença em sua aura. Parece até que meu poder é infinito, disse ele olhando as mãos. Barreira de terra! Isaac convocou outra barreira. Nesse momento, os 2 mestres tinham se aproximado para ver o que estava acontecendo por causa dos barulhos. Quando eles viram Isaac treinando, ficaram ali parados sem querer incomodar apenas olhando de longe. E ataque físico, será que isso aguenta algo? Isaac se perguntou e bateu com um punho. Bum! Prash! O punho atravessou a barreira tão facilmente que parecia que ela tinha sido feita de água. Acho que com a força que tenho, provavelmente quase nada nesse mundo deve segurar meus ataques físicos,
disse Isaac rindo. Isaac não se incomodou com os dois olhando. Ele fez abdominais, flexões e outra série de exercícios. Na maioria deles, ele podia fazer com o dedo mindinho e ainda assim não se cansava, mesmo quando fazia 50 ou mais vezes. O corpo não se cansava e não dava nenhum sinal de que iria se cansar. Mesmo a respiração dele sequer acelerava. Esse corpo não cansa, mesmo usando o dedo mais fraco. Isaac, a cada momento, estava descobrindo mais de si mesmo. Quando ele começou os exercícios, os dois mestres perderam o interesse e voltaram para perto da fogueira. É muito provável que eu não esteja no Reino 1, mas como não sei cultivar, danou-se, Isaac pensou enquanto se lembrava. Ele poderia ter perguntado isso para Clara ou para Lúcia. Ele não se sentia bem com os dois mestres desde que eles conversaram na barreira de som, por isso não quis perguntar. Coma algo, Isaac, logo partiremos novamente, disse Luís quando Isaac voltou oferecendo-lhe uma caneca de metal de um delicioso chá doce fumegante e um generoso pedaço de pão escuro. Isaac comeu e bebeu mesmo não se sentindo bem com eles. O pão era simples, apenas um pouco adocicado e com grãos variados, mas muito saboroso, e isso não desapontou Isaac, que também gostou do chá. Os dois mestres tinham desejos de fazer perguntas e falar com o garoto sobre outras coisas, mas como ele tinha ficado em silêncio, parecia não querer falar sobre nada. Temos que ir, devemos atravessar a Rota Vermelha antes do anoitecer se não quisermos ter problemas, disse o guia dos cavalos se levantando. Ele era só um humano normal de bigode. Isaac soube disso porque não sentia qualquer pressão saindo dele. De volta na carruagem em movimento, Isaac ficou curioso sobre essa tal Rota Vermelha e perguntou o que significava. É uma rota perigosa que cruza entre duas cidades. Há algumas inclinações no terreno e os saqueadores costumam se esconder por trás de rochas e emboscar viajantes desavisados. Fazem isso mais à noite, explicou Luís sem medo. Eles pareciam saber que seriam mais fortes que esses saqueadores. A viagem seguiu pela tarde tranquila. Passando próximo ao vilarejo, crianças humanas normais pobres, entre 7 a 9 anos, pediram dinheiro enquanto corriam atrás da carruagem. Isaac jogou algumas moedas de prata e eles pularam animados para tentar pegar as moedas. Algumas pessoas desse mundo são extremamente pobres, não é muito diferente da realidade em que eu vivia antes, observou ele. As ações de Isaac eram constantemente observadas pelos dois mestres. Eles deveriam ser superiores a Isaac, mas não sentiam isso. Eles sentiam vontade de chamar Isaac de mestre devido à força do mesmo. Essa é a Rota Vermelha, disse Luís quando a carruagem entrou em uma descida. O terreno decaía à medida que as laterais iam ficando mais altas. Era quase como se estivessem em um pequeno desfiladeiro. Ainda não chegara a noite, mas o sol já estava se pondo no horizonte, trazendo com ele o crepúsculo dourado, vermelho e azul. Maldição, nós demoramos demais, disse o guia lá na frente. Não há com que se preocupar, nós dois somos mestres, disse Souza despreocupado para confortar o homem à frente da carruagem. Isaac estava animado, pensando que agora seria o momento que ele iria presenciar pessoalmente uma emboscada. Será que entre os saqueadores vai ter alguma saqueadora bonita? Isaac se perguntou. Não era difícil encontrar uma mulher bonita no mau caminho. De todo modo, bastava esperar para ver. Conforme eles seguiram tudo, parecia estar extremamente tranquilo, sem sinais de que alguma coisa aconteceria. Tem um menino se aproximando. Ele deve ter uns 13 anos no máximo, observou o guia. Isaac pulou para frente ao lado do homem e lançou seus sentidos, descobrindo que ele era um menino normal. O garoto tinha aparência razoável. Era um menino simples de pele morena, com vestimentas largas azuis. Ele parecia assustado enquanto corria até eles. Pode parar a carruagem, disse Isaac para o homem indeciso do seu lado. Ele olhava em volta preocupado, pois sabia que às vezes saqueadores preparavam a emboscada usando inocentes. Por favor, me ajudem! Vocês precisam me ajudar! Por favor! O menino tremia e estava assustado. A carruagem foi parada e ele se agachou para recuperar o fôlego. Isaac saltou da carruagem com classe e avançou para o lado do menino. Os dois mestres também desceram pela parte de trás. Que ajuda você precisa? Perguntou Isaac, vendo que o garoto tinha alguns machucados nos joelhos, nas pernas e nos braços. Agora podia ver também uma flecha presa por trás de seu ombro direito. Eu e meus pais fomos emboscados e eles levaram nossa carruagem. Eu saltei da carruagem e consegui fugir por pouco e quase fui morto. Eles não estão longe. Por favor, me ajude. O garoto, vendo que Isaac era um simples menino menor que ele, dirigiu suas súplicas ao guia da carruagem e aos dois mestres que agora estavam de pé ao lado do guia. Ele reconheceu imediatamente o emblema da casa nos colares deles
e ficou esperançoso, sabendo que os dois eram mestres de um clã. Vocês dois o curem e cuidem da flecha, eu vou atrás da carruagem desse garoto, disse Isaac e lançou um olhar na direção dos mestres apenas para confirmar se foi entendido. Sem dizer mais nada, ele avançou como um borrão sumindo na estrada em menos de um segundo. Um vento foi lançado sobre eles e quase derrubou o garoto ferido. Tanto o garoto quanto o guia da carruagem ficaram chocados com a velocidade do jovem menino, pois a princípio pensaram que quem poderia ajudar seriam apenas os dois mestres. Que rápido! Muito rápido! Luiz também estava surpreso, mas não tanto quanto o garoto e o guia. Deveríamos nos preocupar com ele? Perguntou Souza sem muito interesse. Não, aquele garoto não é simples, ele pode se cuidar sozinho, disse Luiz, conjurando uma habilidade de cura na mão direita e se aproximando do menino para ajudá-lo a tratar suas lesões. Fim do capítulo.